Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Amanhã, dia 12 de outubro, comemorado o Dia da Criança, era certamente uma das minhas datas preferidas quando eu era criança. Mas era um privilégio, poder comemorar essa data, ganhar presentes, ser paparicado pela família. Acho que quem puder, amanhã deve fazer isso, paparicar suas crianças, dar presente, comemorar, levar para passear, curtir. Mas, evidentemente, eu não me inscrevi para falar dessas crianças. A gente, infelizmente, precisa aproveitar a data de amanhã para refletir sobre as condições das crianças no Brasil, da infância brasileira. A ONG Rio de Paz publicou um levantamento onde diz que nos últimos 10 anos, 35 crianças morreram vítimas de bala perdida no estado do Rio de Janeiro. 35 crianças em 10 anos. Mas o mais terrível, dessas 35 mortes em 10 anos, 22 aconteceram nos últimos 2 anos e meio. Então foram 35 crianças em 10 anos. Só que nos últimos 2 anos e meio, morreram 22 crianças atingidas por balas perdidas no estado do Rio de Janeiro. Então, evidentemente que esses números mostram um crescimento significativo da vitimização das crianças por bala perdida no nosso estado. Em março, nós choramos o caso da Maria Eduarda, uma estudante de apenas 13 anos, baleada dentro da sua escola durante uma operação policial na fazenda Botafogo, em Acari, zona norte do Rio. A perícia já comprovou que os tiros partiram das armas dos policiais e naquele mesmo dia também teve o escândalo das imagens mostrando os policiais executando 2 pessoas a poucos metros do colégio onde essa menina foi atingida. São muitos casos nesse último período. O último dossiê da criança e do adolescente, produzido pelo Instituto de Segurança Pública, foi publicado em 2015, com dados de 2010 a 2014, e o levantamento já apontava crescimento, ano após ano, da violência contra crianças e adolescentes no Estado. De acordo com o dossiê, no período, o número anual de vítimas menores de 18 anos passou de 33.599 para 49.276, um aumento de 46,7%. A título de comparação, no mesmo período, o número de adultos vítimas subiu 24,4%. Então, o crescimento da violência contra as crianças foi pouco menos do que o dobro do crescimento da violência contra os adultos. Ao longo dos 5 anos, foram 213.290 vítimas menores de idade, das quais 26,2% eram crianças de 0 a 11 anos e 73% eram adolescentes de 12 a 17 anos. De acordo com os dados da pesquisa, os jovens são os mais expostos à situação de violência, isto é, quanto maior a idade, maior o número de vítimas. Entre 2010 e 2014, a cada 1.000 adolescentes de 17 anos, 30,6 já haviam sofrido algum tipo de violência. Ainda segundo o levantamento, o crime mais comum é o de lesão corporal. No Rio,
existe apenas uma delegacia especializada em atendimento de crianças e adolescentes vítimas. Dados da Secretaria Especial de Direitos Humanos no Brasil apontam que cerca de 50 crianças são vítimas de abuso, exploração ou turismo sexual por dia no Brasil. E os próprios gestores do projeto afirmam que os dados são subnotificados, já que contabilizam apenas as denúncias registradas. O turismo sexual infantil vitimiza cerca de 2 milhões de crianças em todo o mundo. E no tempo da internet, a gente sabe como que a capacidade de se cometer esse crime cresceu. Levantamento feito pela empresa Axur dá conta que entre 2013 e 2015 foram criados 3.350 sites em diversas línguas, associando o Brasil à pornografia ou vendendo o país como um bom destino para o turismo sexual. Dados de 2012 do Ministério da Saúde indicam que a cada dia, pelo menos 20 crianças de 0 a 9 anos de idade são atendidas nos hospitais que integram o SUS após terem sido vítimas de violência sexual. 20 crianças por dia vão parar nos hospitais vítimas de violência sexual. E quem são os algozes dessa criança? Isso é o mais terrível. São as famílias das crianças. Mas 70% da violência sexual acontece dentro de casa. E normalmente são homens que provocam essa violência sexual. Por isso que é importante, quando a gente discute a questão da proteção de crianças e adolescentes da violência sexual, a gente debater o quanto é importante a educação sexual nas escolas. Quem vai fazer o contraponto, orientando as crianças a se defenderem dos seus agressores dentro de casa, se não a escola? Quando se interdita o debate de gênero nas escolas, quando se tenta criminalizar o debate de gênero, está se desarmando as crianças para se protegerem das suas famílias que cometem abusos. O abuso não acontece, na maioria das vezes, fora de casa, é dentro de casa. Se a família é abusadora, quem vai poder ensinar essa criança a se defender se não for a escola? Eu tenho dificuldades de entender determinados pensamentos, né? Setores no nosso país que se arvoram, né, defensores da infância, se dão, por exemplo, muito trabalho para manter a proibição do aborto, quando a reivindicação é o aborto até 12 semanas de gestação, quando não há um sistema nervoso formado, até 12 semanas de gestação. Mas aí, depois que a criança nasce, defendem, por exemplo, Estado mínimo. Estado mínimo significa não ter creche para essas crianças que tanto fizeram questão de defender que nascessem. Aí depois defendem que essas crianças que crescem sem condições, que crescem sem educação, que crescem vivendo o dilema entre uma vida de trabalho praticamente escravo ou uma vida de bicho solto, querem que essas crianças, né, sejam punidas cada vez mais cedo. Quer dizer, se preocupam com um punhado de células que nem pode ser chamado de feto ainda. Mas depois que a criança nasce, não se preocupam em garantir um Estado que dê as mínimas condições de saúde e educação para essas crianças, não se preocupam em defender as crianças dos grupos de extermínio. Quem mata as crianças no Brasil? Quem mata os adolescentes no Brasil? São os grupos de extermínio. Aí esses são defensores, são homens de bem, defensores da sociedade, massacrando as nossas crianças. Infelizmente, ainda temos outras formas de violência, não só da violência
física, né? Hoje, no Rio de Janeiro, 32 mil crianças estão na fila de espera para ingressar em uma creche pública. Isso é ou não é violência contra as crianças? Deixar 32 mil crianças aguardando na fila para se inscrever na creche pública. A Defensoria Pública do Estado, esse ano, atendeu nos primeiros meses quase o dobro de pessoas à procura de creche e pré-escola do que no mesmo período do ano passado. Em todo o país, segundo o IBGE, 11,5% das nossas crianças de 8 e 9 anos ainda são analfabetas. E mais de 680 mil crianças não frequentam a escola. Eu acho que nós temos que defender, apoiar as crianças do nosso país. É claro, um clichê dizer que as crianças são o futuro, mas é um clichê porque é uma obviedade. Numa situação em que nós vemos a violência contra as crianças crescer, o número de crianças sem creche aumentar, no momento que nós vemos aumentar o descaso do Estado em todos os níveis no nosso país com a educação pública, nós não podemos esperar que o futuro do Brasil vá melhorar. Nós precisamos defender hoje a infância brasileira dos seus verdadeiros inimigos, que são aqueles que defendem o Estado mínimo, são aqueles que defendem que não haja educação sexual nas escolas, são aqueles que defendem que as crianças vítimas de suas famílias não possam contar com o apoio de seus professores para os orientar, inclusive para saberem identificar quando o papai, a mamãe, o titio estiver cometendo abuso dentro de casa. Se a família é abusadora e o colégio não ensinar essa criança a se defender do abuso, quem vai ensinar essas crianças a se defenderem do abuso? Feliz Dia das Crianças.